Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 15, vamos falar sobre nas pegadas do apóstolo missionário. Pastor, todo apóstolo não era um missionário não? Isso aí não está errado não. Olha, eu peguei um erro do pastor, hein? Na verdade todo apóstolo era um missionário. Mas o maior missionário, irmãos, o maior plantador de igrejas, quando em qualquer meio teológico você fala em viagens missionárias, de quem foram a liderança das viagens missionárias, quem foi o homem que andou, se não me falha a memória, 14 mil quilômetros em todas as suas viagens missionárias. Imagina, mano, o cara vai a Pernambuco, 2, 4, 6, 8, 10, 12, o cara vai a Pernambuco e volta no mínimo 7 vezes para fazer evangelismo. Foi o missionário chamado Paulo, o apóstolo. Então, vamos entender um pouco da mente deste coração, um servo de Deus totalmente dedicado à missão. Romanos capítulo 15, versículo 22 ao 29 é a perícope desta manhã. Perícope é o texto desta manhã. Irmão Cardoso gosta dessa palavra, irmão perícope. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço de quem? Dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha que Paulo estabelece aí uma relação espiritual e material, hein? E aí ele diz: tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Esta palavra enriqueça o coração das ovelhas. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus vivo e verdadeiro, que momento especial, que momento tremendo, abrir a Tua palavra, ensinar a Tua palavra, pregá-la em nome de Jesus, levar a igreja a mergulhar no texto sagrado, contribuindo com o entendimento espiritual, com a clareza de pensamento, de mente e de coração. Então, ó Deus, que neste momento nossos corações e mentes estejam aquietados no Senhor, para a semente da palavra produzir e dar grandes frutos. E que ao final desta mensagem de hoje, o coração dos teus filhos esteja mais fortalecido, mais preparado, mais paramentado, revestido da armadura de Deus, para as batalhas espirituais que nós enfrentamos todos os dias, e que dentre elas, em nome de Jesus, como Paulo diz, nós iremos na plenitude da bênção, na plenitude da bênção. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, e a igreja amada, preciosa do Senhor, diga amém e amém. Louvado seja, grato tanto. Arrivederci, sayonara. Igreja amada, preciosos, benditos, família na fé, povo santo de Deus,
mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo missionário, a partir da própria experiência, ele compartilha com a igreja de Deus princípios valiosos que devem nos inspirar, princípios da vida de um missionário, de um apóstolo, usado por Deus tremendamente, para levar e plantar igrejas e certamente se tornar, depois de Jesus, a pessoa mais influente do mundo. As suas cartas nos dão estrutura para todos os departamentos da vida. Então ele compartilha princípios valiosos para nortearem a vida de todo aquele que deseja servir a Cristo, na vida de todo aquele que deseja ser instrumento vivo nas mãos do Senhor, aquele que deseja ser vaso de honra, utensílio de honra, usado pela graça de Deus, servindo a igreja de Cristo até a volta do Senhor e a consumação de todas as coisas. Então Paulo apresenta as marcas de um verdadeiro servo de Deus. E nós podemos ver algumas dessas marcas, a começar de que uma igreja saudável, qual é, pastor? Uma igreja saudável é uma igreja que cada um dos seus membros cresce em amor, cresce em conhecimento bíblico. É uma igreja que cuida uns dos outros, onde nós temos o desejo de orar uns pela vida dos outros, preocupamos, enviamos mensagens, oramos, visitamos quando é necessário, o cuidado, o apreço, o ouvido, às vezes um gabinete pastoral. Mas Paulo diz à igreja de Roma que eles eram maduros na fé, que inclusive praticavam esse mútuo aconselhamento. Às vezes no dia a dia que você está com o irmão em Cristo, alguém que você confia, que você se identifica, da sua identificação, na verdade, sempre como seres humanos, nós identificamos-nos com uns, com outros, às vezes mais com uns, menos com outros, somos todos irmãos em Cristo, mas isso é tanto uma realidade, que Paulo disse que dentro do corpo de Cristo, nós às vezes precisamos o quê? Suportar alguns em amor. Então, a palavra suportar já te denota, vamos suportar. Às vezes alguém me ama, às vezes tem gente na igreja que me ama, mas tem gente que me suporta, não é verdade? Então é assim que o relacionamento humano se desdobra. Mas fato é que a igreja de Jesus, independentemente dessas questões, cuida uns dos outros. É a igreja que ama. Então veja em Romanos 15, versículo 14, Paulo diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos, olha aí as marcas do verdadeiro cristão, estáis possuídos de quê? De bondade, estáis cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, amado, um cristão que está cheio de ódio, como nós já dizemos aqui, na história da igreja, a gente já viu tantas histórias, não é verdade? Gente sempre pronta para brigar, pronta para tirar a faca, para bater, chega já na igreja com aquele espírito de violência, e que às vezes a pessoa os irmãos ficam com medo, que gente vai ter briga hoje. Então, amado, que cristianismo é esse? Que modelo de vida cristã é essa? Na verdade, nós somos cheios de bondade. Eu declaro o coração de bondade de Deus no teu coração e no meu. Em nome de Jesus, condescendência, mútuo aconselhamento. Às vezes nós estamos no dia a dia, na semana, cansados, já com problemas e tal, mas chega alguém mais cansado, para às vezes pedir emprestado um pouquinho o teu ouvido para falar. Às vezes, irmãos, a nossa paciência, meu Deus, amado, Deus já nos dá graça para tudo isso. E eu declaro em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, amado, cheios do Espírito.
Deus tem um coração bondoso. As marcas do cristão maduro, verdadeiro, do cristão servo, instrumento do Senhor, é a sua vida e ministério baseados na graça de Deus. Ou seja, nós temos consciência, todos são pela graça, mesmo aqueles que não têm consciência disso, estão de pé pela graça de Deus. Mas nós valorizamos, e ao ter a consciência de que somos o que somos pela graça de Deus, nós damos honra a quem merece honra. Por isso Paulo diz, olha, honra a quem merece honra. É preciso saber reconhecer e glorificar a Deus em todas as coisas, para que ninguém roube a glória de Deus. Amados, somente a graça de Deus poderia pegar um Saulo de Tarso, um zelote fariseu. O que era zelote? Era o cara que pegava na arma, pegava na espada, luta armada, fariseu, dos grupos mais ortodoxos, mais ligados à Torá. Então, você imagina a união dessas coisas, um zelote fariseu, perseguidor da igreja, aquele que era avantajado nos seus dias, que perseguia a igreja de Deus. Só a graça de Deus pode pegar um homem assim e fazê-lo transformado pelo poder de Deus. Se tornar um pregador do evangelho, um plantador de igrejas, alguém que deu a vida pela obra de Deus. Só Jesus poderia fazer. Só Jesus poderia transformar a minha e a tua vida, amados. Deus sabe, amado, de onde Deus tirou cada um de seus filhos. No meio da igreja de Jesus tem ex-bruxos, ex-magia negra, ex-não sei o que, tantos ex que tem no meio da igreja de Jesus. Mas agora lavados, remidos, santificados pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Esta é a obra de Deus na minha e na tua vida, amado. Então veja que o nosso irmão Paulo, ex-zelote fariseu, agora rabino da graça, olha o que ele diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Você veja, a fama dele chegava antes dele. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e fazia o que com a igreja de Deus? A devastava. Olha, versículo 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, irmãos, sem detença, eu não consultei carne e sangue. Eu sabia qual era o plano de Deus para a minha vida. Esse homem estava dizendo, eu sei de onde eu fui tirado. Eu tenho consciência disso. Irmãos, penso eu que muitos no meio cristão, às vezes não tem consciência. Você vê, por exemplo, um assunto prático, quando não se tem consciência, não se tem consciência do valor desse livro. Quantas pessoas morreram para que tivéssemos a Bíblia em nossa língua, traduzida no nosso idioma? Quantas pessoas morreram por causa disso? Foram jogadas na fogueira, foram enforcadas, foram decapitadas, foram jogadas aos gladiadores e aos leões dentro do Coliseu. Quantas pessoas foram mortas por causa da tradução, para termos a tradução bíblica? Homens que foram considerados foras da lei, são os verdadeiros forasteiros de Deus, para levar a palavra de Deus ao mundo inteiro. E hoje se trata a Bíblia como um livro qualquer, onde qualquer pessoa chega ao ministério pastoral, não tem um curso de teologia, não sabe interpretar um texto. Como é que você vai ser um pastor se você não sabe interpretar um texto, filho? Não tem ferramentas mínimas para interpretar uma exegese e fazer uma mensagem. Então, há uma questão muito séria e grave no meio da igreja de Jesus. Então, tantos desvios você vê por aí.
Mas graças a Deus, com a consciência, a mente e o coração de um homem que sabia de onde foi tirado, nós temos buscado a consciência e a valorização da palavra de Deus para declarar no meio do povo do Senhor que a palavra de Deus tem primazia em nosso meio. A palavra, por isso nós temos um slogan tão antigo, nós já trazemos da nossa antiga denominação: se está na Bíblia, eu creio. É um slogan maravilhoso. Eu creio, vou agarrar isso até o final da minha vida. Está na Bíblia, eu creio. Nós cremos nesta palavra, nós cremos no valor, porque Jesus disse: a verdade vos libertará, conhecereis a verdade. Pedro disse: pelo conhecimento completo, todas as coisas que contribuem à vida e à piedade lhes serão o quê? Outorgadas. Então Paulo daqui a pouquinho vai falar sobre isso de novo, essa confiança que ele tinha de seguir na plenitude da bênção, porque ele tinha uma consciência: eu sei que ele me libertou, gente, eu sei de onde ele me tirou. Faltou esta consciência aos Gálatas. Então ele escreve uma carta aos Gálatas e diz: ei, quem foi que vos embruxou? No original grego, quem foi que vos embruxou? Quem foi que fez encantamento de sereia na tua cabeça? Vocês foram justificados na graça ou na lei? Como é que vocês querem agora voltar para o judaísmo? Como é que vocês querem voltar para o judaísmo? Só a graça de Deus pode transformar. Amado, não adianta, pode subir a escadaria da penha de joelho, pode botar lápis no menisco do joelho, furar bem lá dentro, não vai acontecer nada, mano. Não vai transformar a vida de ninguém. Só vai ficar lá manco, com problemas, e não vai abençoar nada a tua vida. Rigor ascético, tem aparência de sabedoria, mas é culto de si mesmo. O que vale é estar o coração confirmado com a graça de Deus. É isso que transforma a vida da igreja. Aleluia! Então, amado, que a nossa mente esteja levada à obediência de Cristo nesse entendimento, nessa consciência. Então veja, por exemplo, é um ministério baseado nesta graça, versículos 15 e 16 de Romanos capítulo 15. Olha lá o irmão Paulo, apóstolo missionário, dizendo: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente. Ele está dizendo assim: olha, eu sei que vocês são pessoas maduras, são pessoas capazes e muitos frutos. Entretanto, ainda há pastor e ovelhas. Então eu escrevi a vocês mais ousadamente, como para vos trazer isto o quê? De novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, olha aí, amado, no sagrado encargo. Você sabia que o ministério que Deus te deu é um sagrado encargo? O ministério de ser tanto cada um dos irmãos, músicos, presbíteros, diáconos, ou tão somente ovelhas do Senhor, que tem um ministério, todos nós, de sermos evangelistas, pregadores da palavra de Deus, isso é chamado da igreja. Todos nós temos esse chamado. Isso é um sagrado encargo, amado. Deus colocou um sagrado ministério na tua vida, amado. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então ele diz: o sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, a vida deles como oferta, seja o quê? Aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Oh, louvado seja Deus por isso. Então é o nosso chamado trabalhar, irmãos, uma vez que Deus já nos converteu, nos deu a mente de Cristo. Você antes de Jesus não tinha poder para dizer não ao pecado. O pecado dominava, éramos escravos do pecado. Mas hoje, o que a palavra diz? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres, e não vos submetais a jugo de escravidão. Então, quem é que está? O mundo. Qual é o pensamento mundano? Qual é o pensamento antibíblico? Qual é o pensamento secularista? Qual é o pensamento pragmatista? Ou qualquer outro pensamento que está determinando o curso da sua vida, determinando como você vai se portar no teu sagrado encargo do ministério, aonde quer que você esteja. Ou
você pensa que o sagrado encargo do ministério é só aqui dentro das quatro paredes. Aqui muito menos. O sagrado encargo do ministério de cada um de nós, ele se dá em muito maior proporção na forma como você trata o teu chefe, como você trata o teu trabalho que vem às tuas mãos. Você é relaxado, você não trabalha direito, você quer chegar tarde, sair cedo, e ainda quer promoção. Gracinha, coisa boa. Às vezes a pessoa passa lá uma nota e diz que não, aqui mesmo vem esses dias o cara da Viva, falou, não, eu deixei aqui marcado que a gente vai voltar na segunda, se ligar e diz que é mesmo. Tá bom. A pessoa ligou e falou, não, pode cancelar a nota aí, porque já está tudo funcionando. Não é que a gente vai compactuar com coisa errada? O jeitinho brasileiro de, opa, está marcado que eu vou lá, sabe, mas eu não preciso ir lá. Está marcado lá, eu já deixei que eu vou marcado lá. Mas na hora que tiver marcado lá, o que eu vou estar fazendo? Vou estar lá tomando um cafezinho, passando por aí. Afinal, ele deixou marcado. E eu estou lá dizendo, não, está marcado mesmo. Ele disse, está aqui, mas não está aqui não. Está lá na padaria, comendo pão com ovo. Então, amado, jamais. É o teu sagrado encargo do ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não podemos ser teleguiados por uma consciência cauterizada do mundo. Irmãos queridos, a nossa consciência foi santificada, liberta, transformada. Nós somos da luz, nós somos da verdade, nós somos da autenticidade, nós somos da verdade de Cristo Jesus para levar a palavra de Deus. É isto que o mundo precisa. É isso que as famílias precisam. Casamentos, relacionamento com os filhos, com os pais, enfim. É o sagrado encargo do ministério baseado na graça de Deus que nos libertou. E assim glorificarmos a Deus pelo que Cristo faz. Portanto, celebrar uma vida consciente, celebrar uma vida em graça, celebrar as vitórias espirituais, é então reconhecer a mão de Deus em tudo. Ou seja, amado, Paulo está dizendo assim, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor fez por meu intermédio. Então, o que eu estou dizendo? Se eu estou aqui, por exemplo, ninguém viu o microfone, vou roubar esse microfone aqui e vou embora, vou roubar o microfone. Você vai poder depois louvar a Deus porque roubou o microfone? Não, porque Deus não é ladrão. Diga amém por isso, louvado seja Deus. Agora, se você está servindo a Deus em algo justo, honesto, prático de Deus, aí você pode dizer, Deus fez essa obra através da minha vida. Então, celebrar as vitórias espirituais é ter uma vida que busca estar nos princípios bíblicos, fazendo a vontade de Deus, praticando a vontade do Senhor e sendo instrumento nas mãos dele. Amado, vai melhorar todas as áreas da tua vida. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu declaro grandes colheitas na tua vida, amado. Olha, primeiro eu declaro assim, você vai colher. Em primeira instância, o que você vai colher eu não sei, mas vai colher, vai colher. Todos nós vamos colher. Eu, por exemplo, tenho colhido o seguinte, que dificuldade para queimar essa barriguinha, essa pochete. É uma luta. Aí acorda de manhã e vai para a academia. Não vou. Hoje eu vou, não. Agora eu vou, não vou mais. O que vai colher, vai colher. Então, o que você está semeando? Agora, pela misericórdia e pela graça de Deus, amado, mesmo com tudo que possamos colher de errado que a gente tem semeado, eu creio e declaro, amado, há esperança para o nosso futuro em Cristo Jesus. Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de graça. Olha, Deus é capaz de pegar os nossos erros. Você imagina lá o desenhista, fez um desenho errado. Deus é capaz de pegar esse desenho, esse risco errado aqui, e fazer um outro desenho para a glória dele. Pastor, esse negócio aí é meio antibíblico. Não é não, irmão. Quando o povo lá em 1 Samuel, capítulo 8, estava lá, 2 Samuel pedindo o rei. Eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. O que aconteceu? Deus deu o rei? Deu. Mas o que era a vontade de Deus? O que era a vontade de Deus? Não era. Na verdade, se você pensar bem, 1 Samuel,
Na verdade, se você pensar bem, lá em Deuteronômio já existia um rei deuteronômico. Já existia uma prescrição de que haveria um rei. Então o problema em si não foi pedir um rei, mas foi pedir um rei como os reis das outras nações. Eles queriam um rei como das outras nações, porque se lá em Deuteronômio, que vem antes de Samuel, já estava dizendo como deveria ser o rei, é porque já havia uma prescrição. Olha, o rei não pode ser apegado a muitos carros, muitos cavalos, o rei não pode ter muitas mulheres. Qual foi o pecado de Salomão? Não cumpriu a prescrição deuteronômica. Aí tinha lá um harém com 1000 mulheres, e isso foi um problema, porque ele foi aderindo os deuses das outras mulheres de outras nações. E aí você sabe o que aconteceu. Então, mas havia lá uma prescrição. E se eu tenho consciência do que Deus está fazendo, se eu tenho consciência do que Deus está trabalhando na minha vida, se eu tenho consciência de que há uma prescrição de Deus, e eu mesmo assim deixo de praticar, vou contar com a graça de Deus. O que Deus fez através desse período de reinado? Fez uma grande obra para a glória dele. E Deus ainda profetizou: não deixará de haver alguém que se sente no trono. Louvado seja o nome de Deus. Então, que a graça de Deus esteja sempre sobre a nossa vida, mano. Haja paz em teu coração. Mas agora, a minha pergunta é, antes de seguir, porque vamos ver que nós estamos aqui para glorificar a Deus. Você vai se valer da graça de Deus para permanecer no pecado? De modo nenhum. Você vai se valer da graça de Deus para quê? Para ser um semeador de coisas boas. Ou seja, nós nos valemos da graça, não para dizer, opa, já que tem graça, às vezes Deus dá um jeitinho lá e faz uma coisa maior, porque mesmo Deus fazendo uma grande coisa, através disso, houveram consequências. O primeiro rei que Deus deu foi quem? Saul. O rei pedido. Deus falou assim: vocês querem um rei como das outras nações? Tudo bem, eu vou dar Saul para vocês, porque o povo pediu. Foi um desastre. O cara foi um assassino. Matou os sacerdotes de Deus. Tentou matar Davi várias vezes. Levou os exércitos à exaustão. Não podia nem comer. O filho dele que foi lá dar uma tascada no mel, quase entrou na dança também. Então, amado, sanguinário. O povo precisou apanhar para depois vir um rei segundo o coração de Deus. Então, este é o fruto do pecado. Mas Deus é um Deus que transformou para a glória dele. Então, meu amado, eu declaro que no fim de tudo as coisas vão cooperar para o teu bem. Você vai passar por tudo como nós passamos e vamos seguir a vontade de Deus, glorificando a Deus. Então, veja lá, Romanos 15, 17. Olha lá, 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a quem? A Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, ou seja, coisas boas, coisas do ministério, por intermédio dele, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Versículo 19: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, as circunvizinhanças, até o Ilírico, até o oeste, o máximo, longe de tudo, amado, tenho divulgado o Evangelho de Cristo Jesus. Então, por nosso intermédio, Deus seja glorificado esta manhã. Amado, Deus é tão misericordioso, Deus é tão grande, que Deus estava sendo glorificado através da vida de um homem que outrora devastou a igreja, que outrora foi perseguidor da igreja, que outrora consentiu na morte de Estevão. Deus está sendo glorificado através da vida de um homem que outrora, Deus está sendo glorificado na vida de pessoas esta manhã que outrora viveram na perversidade, outrora viveram no pecado, mas a liberdade de Cristo te alcançou, o poder do Evangelho te transformou. Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus, e a palavra diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Quem é o alvo da nossa vida?
Cristo Jesus. Cristo Jesus é o alvo. Amado, e se Ele é o alvo da nossa vida, você vai mais e mais amar, você vai mais e mais ter poder para perdoar, você vai mais e mais ter coração misericordioso. Deus vai te usar para ganhar almas para Jesus, diga amém por isso, porque nosso alvo é Cristo. Então, ovelhinha, Paulo está destacando o seu trabalho entre os gentios, e o seu trabalho como um serviço sacerdotal, tornado eficaz pelo poder do Espírito Santo, pela graça. Paulo está dizendo, povo, sabe por que eu estou evangelizando no Ilírico e na Roma e em tudo quanto é lugar? Por quê? Porque está validado pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus. Nós acabamos de ler que foi por meio de sinais e prodígios. Amado, só quem pode curar é Deus. Só quem pode transformar uma vida é Deus. Só quem pode tirar alguém do império das trevas e colocá-lo no reino do Filho do seu amor é Deus. Só quem pode transformar um perseguidor em missionário é Deus. Só quem pode tirar alguém do meio das drogas, do tráfico, da mentira, do ilícito, do mal desse mundo, é o poder do Espírito Santo de Deus. Foi isso que Ele fez conosco. Diga glória a Deus aí, igreja amada. Então, é o poder do Espírito que está presente em nossa vida, em nosso ministério, no sagrado encargo do nosso ministério. Então, Paulo revela como a sua vida, como os seus desejos, os seus planos estão intrinsecamente ligados ao propósito maior de Deus para a sua vida e para a igreja de Jesus. Quando Paulo está escrevendo, está dizendo, olha, dando o seu testemunho do seu ministério, das suas obras missionárias, planejando passar em Roma antes de ir para a Espanha, ele está dizendo, a minha vida está ligada, sabe, amado, é feijão com arroz, é queijo com goiabada, café com leite, isso é maravilha, não tem como comer rabada sem agrião, não é verdade? Como é que você vai tomar lá Romeu e Julieta, queijo sem goiabada? Tem que ter. Então Paulo está dizendo, a minha vida está unida a Cristo Jesus. E sem Jesus não tem graça. Sem Jesus não tem graça. É Jesus, é pela graça. Então ele fez planos de viagem. A minha pergunta é, você já fez planos na vida? Muitos. Quem é que nunca fez planos? Planos de viagem. Essas férias nós vamos para a Argentina. Não esqueça da minha caneca. Nós vamos para Cartagena. Aleluia. Para Porto de Galinhas. Bom, hein? Amém. Eu quero ir para Israel de novo, gente. Meu Deus do céu. Eu quero ir para Israel, andar lá naquela terra maravilhosa. Gente, que experiência. Jesus, dai-me essa graça novamente. Então, amados, quem nunca fez planos? Planos de trabalho, planos de negócio. Então, fazer planos é uma experiência intrínseca ao ser humano. Faz parte da nossa experiência humana. Agora, muitas vezes, ou talvez todas, eu acho, ou quase, obstáculos surgem, circunstâncias mudam. E quando isso acontece, nós precisamos ajustar a rota. Amado, esteja preparado para ajustar rotas. Esteja preparado para agir de acordo com a vontade de Deus. Esteja preparado para entender a mudança de circunstâncias. Nós estávamos em Botafogo, não é verdade? Começamos em Botafogo. Tínhamos lá um ministério, só no ministério tínhamos mais de 50 pessoas, só no ministério. Entre louvor, sociabilidade, cantina, grupo da escolinha bíblica, grupo de evangelismo, gabinete pastoral, nós tínhamos mais de 50 pessoas. De membros de carteirinha, 100 e pouquinho, 105, 110, membros de carteirinha. Rotatividade na igreja, mais de 200 pessoas por mês. Tínhamos acesso a um programa de rádio, toda sexta-feira, uma exposição gigantesca. Mas de repente a rota precisou ser mudada. A rota precisou ser ajustada. 7.400,
A dona do imóvel teve lá um problema lá qualquer, de sei lá o de quê, de olho grande, disse: eu quero 16 mil reais de aluguel. E aí, como é que a gente vai pagar esse valor? Não dá. E aí Deus permitiu e mostrou várias situações. Nós vamos sair, viemos, recomeçamos aqui quase do zero, com os amados irmãos, 20 irmãos, dos quais 6 irmãos já partiram por ser de Abraão, membros da nossa igreja. Uma delas a nossa irmã do Carmo, irmã Terezinha, irmã Marli, irmã Angélica, que partiu muito jovem também, 40 e pouquinhos anos. Tivemos outros irmãos, uma igreja nova, uma igreja pequena, ajustamos a rota, mas você sabe de uma coisa? Deus está no controle de todas as coisas, e eu creio que nós estamos seguindo o curso da vontade de Deus. Então, amados, se você às vezes tiver que dar um aperto no parafuso, não fique com medo, Deus está no controle. Então, na prática da vida de Paulo, como um cristão maduro, capacitado pela graça de Deus, nós vemos como essas marcas do cristão se manifestaram na sua vida, na sua forma de planejar a viagem, na sua forma de seguir as viagens missionárias, como ele enfrentou os desafios. Você sabe que Paulo foi descido por um cesto na cidade de Listra para não ser apedrejado. Ele poderia ter um entendimento equivocado. Não, peraí, eu estou aqui, sou um missionário, servo de Deus, eu vou botar lá o peito lá na frente, e se o cara quer apedrejar, pode apedrejar. Ele falou: não, peraí, pode me descer pelo cerco, vamos embora, desce lá, não tem problema não. Mas hoje toda aquela Ásia, tudo, amado, está dizendo assim: Paulo passou por aqui, um grande missionário. Eu vou lhe dizer, amado, que em todos esses meandros, esses desdobramentos da tua vida, ligado e submetido à vontade de Deus, ainda que você não veja, ainda que você não esteja sentindo, ainda que você não perceba, Deus fará grandes obras através da tua vida, amado. Aquilo que os olhos não viram. Por isso Paulo é tremendo, irmão. Paulo tem todas essas experiências já na cachola. Ele diz assim: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração não sentiu, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, amado, que grandes coisas Deus faça através da tua vida, no teu trabalho, na tua família, na tua profissão, que Deus use a tua boca, os teus dons, os teus lábios, as tuas mãos, aonde você estiver passando, fique lá impregnado, a fragrância de Cristo Jesus. Opa, passou um crente por aqui, passou um missionário por aqui, passou alguém que está andando nas pegadas do missionário, o apóstolo missionário, para a glória de Deus. Então, amado, mesmo quando os nossos planos são adiados, mesmo quando os planos são alterados, ouça, o propósito de Deus permanece. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A minha pergunta é: você confia no Senhor? Diga: eu confio no Senhor. Não tem aquele corinho que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Vamos lá, autoridade. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos lá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
e como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Obrigado, amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. Então diga aí para o teu irmão, meu irmão, confia no Senhor. Diga para ele, confia no Senhor, acredita no Senhor, deposita nele a tua confiança, deposita nele, amado. Oh, pastor, eu estou mudando a rota, está ajustando o parafuso, está apertando todo. Pastor, a rota era 360, agora é 180, parece que estou cego no meio do tiroteio. As tranças do careca, poeira no alto mar. Não sei de mais nada. Deus sabe, amado, o plano de Deus permanece. Ainda que os seus olhos não vejam, os ouvidos não ouçam, o plano de Deus permanece sobre a nossa vida. Então, a verdadeira confiança, amados, do cristão não está na perfeição dos seus planos. Não é que os planos têm que sair perfeitos. A nossa confiança está na plenitude da bênção de Cristo. Veja, por exemplo, em Atos 20, 22, 24 e 32. Olha lá, olha a trajetória, a rota dos planos. Ele diz assim: e agora, constrangindo em meu espírito, vou para Jerusalém. Olha, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão, o que eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é o seguinte: o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida para mim mesmo preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E aí então ele diz 32, agora pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, amado, o poder da graça de Deus, da palavra, está na tua vida, amado. Você vai ser edificado, santificado, e no meio disso tudo, amado, Deus será glorificado na tua vida. Então, uma vida que é dedicada à missão de Deus, uma vida que é impulsionada pelo Espírito Santo, isso vai envolver, claro, planejamento estratégico, mas também tem que envolver flexibilidade em obstáculos que hão de se levantar. Tem que haver priorização do serviço. Estamos aqui servindo uns aos outros ao reino de Deus. Precisa haver unidade da igreja. Tudo isso que está aqui no texto, irmãos. Precisa haver uma plena e profunda confiança. Aonde, pastor? Na plenitude da bênção de Cristo Jesus. Pastor, farta tudo, mas não farta a plenitude da bênção de Deus. Amado, se a bênção de Deus está na tua vida, meu irmão, você vai chegar lá. Você vai até o Ilírico e passar essa jornada, vai levar a palavra do Senhor. Os planos de Deus, se os planos de Deus estão no centro da tua vida, meu amado, quem é que vai se levantar contra? Então, se você vive para o cumprimento do propósito divino, mesmo quando os caminhos não são quando nós esperávamos que sejam, o plano de Deus vai permanecer. Então, os planos de Paulo, note que os planos de Paulo foram interrompidos muitas vezes, mas ele tinha foco na missão. Versículos 22 e 23, ele diz: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Olha lá. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos. Ou seja, nós vamos ver esse motivo. Mas de fato, ele foi impedido muitas vezes de fazer algo. Então, às vezes você está sendo impedido aí, meu amado, mas eu quero lhe dizer, permaneça firme diante de Deus, porque Deus está no controle.
Permaneça em obediência. Diga amém por isso. Obediência. Então, Paulo é o evangelista transcultural que nós aprendemos semana passada. É o evangelista que leva a palavra para todos, línguas, povos e nações. E ele estava tão focado em cumprir a missão que Deus lhe deu, que muitas vezes se viu impedido de visitar os romanos, que era um desejo antigo que tinha, de visitar aquela igreja. Então olha lá o versículo 20 e 21, ele está dizendo, o 22 que nós lemos, ele diz, essa foi a razão que me impediu. Qual foi a razão? Versículo 20 e 21, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo os que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Então, por ter um coração voltado para missões, e ele sabia que a igreja de Roma já havia sido fundada, talvez por aqueles irmãos que estavam lá no Pentecostes, não foi Paulo que fundou, sabe? Já temos irmãos aí, ele passou algumas semaninhas, já temos irmãos lá, uma igreja sólida, então pode esperar que eu tenho que levar o evangelho a lugares que nunca ouviram falar de Jesus. Então, amados, às vezes os nossos desejos pessoais, mesmo que sejam bons, mesmo que sejam legítimos, muitas vezes precisam ser adiados ou subordinados a um chamado maior que Deus tem para a nossa vida, de expansão do seu reino. Mesmo com planos de viagem adiados, como Paulo teve muitas vezes, Paulo continuou cumprindo a missão de Deus. Pastor, se Deus não fizer isso dessa forma como eu estou pedindo, eu também não vou mais à igreja, eu também não vou dar mais o meu dízimo. Está errado. É Deus que está no controle, você nasceu para cumprir o propósito de Deus, sim ou não? Sim. Então, mesmo com planos adiados, Paulo não foi afetado emocionalmente, ele não se sentiu ressentido, fracassado, desmotivado. Gente, eu tenho tanto um desejo, mas parece-me que as coisas estão contribuindo para que eu não faça isso agora. Ele não se sentiu arrasado, desmotivado, fracassado, o pior do mundo, que não tinha mais valor, que Deus não amava, que ele tinha que morrer, afundar a cabeça na terra. Ele falou, não, Deus tem uma missão para a minha vida e eu vou segui-lo. Tem muita alma precisando ouvir de Jesus, ainda com planos interrompidos, no entanto, com o foco da missão sendo cumprido. Oh, glória a Deus! Depois, Roma era uma base para alcançar o povo que ainda não tinha sido alcançado. Versículo 24, olha aí, Paulo fazendo planos, Paulo estabelecendo. Penso em fazê-lo, visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá, para a Espanha, seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então o que Paulo esperava? Do original grego, karpos, esperava frutos. Paulo esperava e contava com a ajuda dos romanos para ser enviado para a Espanha. Esperava ajuda financeira, logística. Você, por exemplo, acha que Jesus fazia no ministério itinerante para lá e para cá? Quem é que fazia comida? Quem é que comprava as especiarias? Quem é que botava a mesa? Tinha gente para tudo, amados. Então havia um planejamento estratégico. Na igreja é assim. A gente não pode esperar que o pastor faça tudo sozinho. Chupa a cana, subia, planta bananeira, anda, corre, volta, vai. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Evangelizar, falar de Jesus, orar uns pelos outros, fazer aconselhamento, às vezes fazer um funeral, fazer uma cerimônia de casamento. Todos nós temos funções. E eu quero dizer, amado, Deus quer usar os teus dons e talentos para a glória dEle. Para a glória dEle. Então, se contar com a igreja de Roma para chegar a um próximo passo, mostra o quê? A importância da comunidade na missão. Nós não podemos estabelecer sonhos na vida e excluir a comunidade desses sonhos. Se você está estabelecendo sonhos e metas, e a comunidade, a obra de Deus, a igreja de Jesus, está excluída dos teus sonhos, refaça os sonhos. Refaça a tua vida.
Coloque sempre a comunidade, a missão, a palavra do Senhor, o Evangelho, como base fundamental, importante nisso tudo. Então, o grande apóstolo missionário dependia do apoio da igreja e via a igreja de Roma como parceiros de missão. Paulo desejava desfrutar, sim, da companhia deles, mostrando o valor da comunidade, mostrando o valor de estar com os irmãos, mas era uma igreja parceira, era uma igreja missionária. Eu quero lhe dizer, amados, Paulo diz assim: antes de ir para a Espanha, eu quero ter uma comunhão com vocês. Eu quero declarar que a comunhão não é um fim em si mesmo, mas ela é importante para fortalecer os irmãos para o cumprimento da missão. Sozinho, você pode ir mais rápido, mas a gasolina vai acabar. Quando você está acompanhado, você vai mais longe, porque você tem o fortalecimento dos irmãos, você tem uma igreja que ora por você, você tem alguém que te escuta. Eu vivi momentos, irmãos, na minha vida muito difícil, no ministério, na vida pessoal, estava lá, aquele período de 2013, muito complicado, era fermento para um lado, para cá, um arrastando outro para lá, para cá, tirando gente da igreja. Tivemos algumas famílias que foram para outros estados, para Curitiba, outro para o Nordeste, família para os Estados Unidos, tudo ao mesmo tempo. Por outro lado, um fermentinho arrancando gente da igreja, mulher querendo 16 mil de aluguel, naquela ocasião, outras questões também. Irmãos, eu lembro que teve momentos que, se eu não tivesse gente do meu lado fiel, eu teria surtado. Mas graças a Deus tinha gente que Deus colocou do meu lado para poder desabafar no momento certo. Eu falei: a cura chegou, louvado seja o nome do Senhor. A cura chegou, louvado seja o nome do Senhor. Então eu falo da comunidade. Olha lá, Romanos 1:8, rapidamente diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vocês. Amado, eu dou graças a Deus pela igreja de Jesus, cada um dos irmãos. Em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-vos. Olha lá Paulo falando dos seus planos e oração por eles. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, olha a comunhão aí, amado, olha os frutos da comunhão, reciprocamente nos confortemos, intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco no que tenho sido até agora impedido. É tanta gente precisando ouvir de Jesus, é tanta gente precisando ouvir, eu tenho sido impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. 14:15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho a vós outros e também em Roma. Então, os frutos da comunhão que Paulo está ali preservando e dizendo: gente, estar entre vocês será uma bênção. A nossa comunhão mútua, a fé mútua, nós vamos conseguir frutos entre vós, frutos de gente convertida, junto de gente dobrando seus joelhos diante do Senhor. Vamos conseguir frutos de mútua fé edificada. Às vezes a pessoa chega na igreja cansada, cheia de coisa errada na cabeça, cheia de grilo atrás da orelha da cabeça, em tudo quanto é lugar, e na hora do culto da igreja, ou no gabinete, ou numa oração com os irmãos, você sabe, os grilos vão indo embora, e a pessoa sai da igreja e diz: louvado seja o Senhor, eu recebo o poder da palavra. Você precisa receber a palavra precisa entrar e penetrar e você receber, senão a palavra tem a porta de entrada e a porta de saída. Então Paulo estava dizendo: é fé mútua, vossa e minha. Ele estava convicto disso. Então ele prioriza, temos 5 minutos, ele prioriza o serviço e a unidade da igreja. Versículos 25 a 27 de Romanos 15. Vamos à palavra, diz: mas agora estou de partida para Jerusalém,
A serviço de quem? A serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício de quem? Dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, levantar essa oferta, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Você veja, amado, o evangelho saiu da onde? Do meio dos judeus. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, as primeiras comunidades foram judias, e a partir da Judeia, o evangelho correu para fora do meio judeu, ou seja, Paulo falou, vocês são devedores desses valores, então vamos levantar uma oferta para ajudar aqueles irmãos que estão pobres. Pastor, mas eu achei que toda pessoa que tem os valores espirituais, obrigatoriamente tem que ser rico e tem que ser milionário. E tem muita gente se convertendo para se tornar crente porque acha que vai ser milionário. Pois é teologia da neopentecostal e tantas coisas diabólicas no meio da igreja. Porque a gente vê aqui crentes judeus, onde deles recebemos os valores espirituais, mas estavam passando fome. Estavam sofrendo necessidade. Inclusive por alguns desvios também teológicos, que depois Paulo foi lá e consertou. Então, amados, precisamos ter uma teologia equilibrada. E uma teologia equilibrada vai gerar uma vida equilibrada na tua vida também. Então, Paulo tinha essa tarefa de levar a coleta às igrejas. As igrejas gentias levantaram ofertas para os crentes judeus. E isso não era apenas ação de caridade. Era um ato simbólico e teológico. Por quê? Representa a união de judeus e gentios. Vocês são uma igreja só. Versículos 7 a 9, do capítulo 15. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Está dizendo, crentes fracos judeus, que estão aí agarrados na comida e bebida. Crentes fortes gentios, que estão seguindo para o que é perfeito. Vocês precisam se acolher. Vocês são um só em Cristo Jesus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, ou seja, judeu, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Pais quem? Judeus, Abraão, Isaque e Jacó. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então Paulo levanta ofertas entre os gentios e diz, vamos abençoar os nossos irmãos. Isso era simbólico e era teológico. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Então esta coleta demonstra para nós o quê? A prática da unidade. É uma expressão concreta de amor, expressão concreta de gratidão, de solidariedade entre diferentes partes do corpo de Cristo. Pastor, eu sou da comunidade cristã Missão Evangélica. Eu vou orar para os irmãos aqui do lado que estão fazendo barulho cair. Não, claro que não. Nós vamos orar para que sejam edificados, cresçam, prosperem em Cristo Jesus. Pastor, eu sou assembleiano reteté. Vou orar para os irmãos batistas caírem porque não gosto dele. Claro que não. Pastor, eu sou assembleiano. Como é que foi que o Kiko falou? O Kiko, alguém se lembra aí? O Kiko, o mistério do Kiko. Agora não sei reproduzir aquilo lá. O Kiko, mistério do Kiko. Pastor, eu sou agora reteté, mistério do Kiko lá, o garoto lá de 15 anos. Amado, vou orar para eles caírem? Não. Vamos orar para o garoto de 15 anos seja preservado, não tem idade para isso, para esse tipo de exposição, seja preservado, seja amadurecido, seja trabalhado, mas que só um dia possa se tornar um grande pregador do Evangelho em Cristo Jesus. E abençoar muitas vidas. Se com 15 anos está fazendo esse barulho todo, tu imagina lá crescendo em graça e conhecimento. Não é verdade? Então, era aqui unidade do corpo de Cristo em diferentes partes do corpo. Então, esse serviço prático, irmãos queridos, promove unidade da igreja e é essencial. Por fim, versículo 28 e 29, adiantado da hora, diz assim, tendo, pois, concluído isto, tendo, pois, levado essa oferta para os irmãos judeus que estão pobres em Jerusalém, tendo, pois, concluído isto, tendo consignado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei aonde?
na plenitude da bênção de Cristo Jesus. Então, Paulo expressa uma confiança, irmãos, tremenda. Ele diz: eu vou visitar vocês na plenitude da bênção de Cristo. Pastor, por que Paulo tinha essa confiança? Essa confiança vinha de quê? Bom, não vinha de uma garantia de que seus planos não encontrariam obstáculos. Não vinham disso. Porque, na verdade, as viagens missionárias eram todas complicadas. Lemos lá em Atos dizendo: o Espírito Santo me assegura que vai haver problema por todo lado. Apedrejado, inclusive dado como morto. A confiança vinha de quê, pastor? Vinha da certeza de que ele estava no centro da vontade de Deus, cumprindo o chamado que recebeu pela graça. A sua confiança, portanto, não estava na sua própria capacidade de executar planos perfeitos, mas estava na plena bênção de Deus sobre a vida dele. Amado, a plena bênção de Deus não diz que não vai haver problemas. Você pode ser um abençoado e ter problemas enfrentando em muitos lugares. Não perca a tua confiança. Se você está fazendo a vontade de Deus, você vai chegar lá. Amém. Pastor, eu nunca imaginei que aquela igrejinha com 20 pessoas na igreja chegaria a ter uma multidão de 10 mil pessoas reunidas no culto. Amado, se você não imagina isso, eu vou lhe dizer, comece a imaginar, porque um dia isso vai acontecer. Pastor, nós só estamos na primeira metade do primeiro período de Moisés, irmãos. Moisés foi 40 para chegar ao grande Moisés que era. Nós estamos nos 20 dos primeiros 40. Então há muita estrada pela frente para o nosso ministério. E se não for comigo vivo, porque um dia a gente vai partir, uma hora vai acontecer. Tem convicção disso. Deus já nos deu um legado para o nosso ministério e eu creio que mais legados serão construídos. Então permaneça fiel, permaneça firme, confiante na plenitude da bênção de Deus. Deus sabe o caminho que Ele está trilhando, colocando diante de você. Paulo também sabia que mesmo que o caminho fosse difícil, a presença e a aprovação de Cristo estariam com ele. Há pessoas que no momento da crise acham que Jesus abandonou. Jesus não te abandonou, amado. Diga amém, glória a Deus por isso. E eu termino com Efésios capítulo 3, versículo 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, para que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Depois, e a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais o que, igreja? Eu peguei essa passagem porque ela é um texto que estabelece um paralelo com a plenitude que Paulo está falando em Romanos. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Antes de ler o 20, você não está sozinho. Você não está abandonado no meio do caminho. Deus não é um Deus panteísta que deu corda no relógio e abandonou o relógio para caminhar sozinho. Deus é um Deus extremamente pessoal. Ele está cuidando da tua vida. E o meu Deus, diz Paulo, Ele é nosso, amados. Ele é nosso. Toma-se aí da plenitude de Deus da tua vida. E confia nessa plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus está operando na tua vida. Você confia neste poder? Os planos que você tem feito estão em linha com a vontade da palavra de Deus? Então, meu amado, siga em frente, unido com a igreja de Jesus, com uma missão da além fronteiras, porque certamente obstáculos, problemas, coisas que impedem de cumprir isso ou aquilo, não vão impedir o plano maior, porque ainda quando as coisas não saem como nós esperávamos, o plano de Deus permanece. É como Deus espera, é como Deus quer.
E aquilo que Deus quer é infinitamente maior sobre a nossa vida. Que assim seja, assim diz o Senhor.